Agora que já sabemos que os fundos imobiliários não vão mais ser tributados e que vão continuar isentos do imposto de renda, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que me pagam em torno de R$ 1.600 todos os meses. Esse é um valor superior ao salário mínimo, todo mês pingando na minha conta, sem precisar trabalhar e ainda isento do imposto de renda. Para você que está chegando agora, eu sou a Mel e a intenção aqui nesse canal é trazer conteúdo sobre finanças e investimentos. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, isso faz toda a diferença e contribui para o nosso crescimento. A minha carteira de FIIs é composta por FIIs de galpões logísticos, papel, fundo de shopping, fundo de fundo. Eu vou mostrar aqui para vocês apenas 3 fundos, que são os que me pagam aproximadamente R$ 1.600 no mês, com a finalidade de demonstrar que não é necessário ter muitos ativos na carteira para construir uma renda passiva que gere bons proventos todos os meses. Os fundos imobiliários são veículos de investimento coletivo que permitem que qualquer pessoa possa investir em grandes empreendimentos imobiliários, como shoppings, escritórios, galpões logísticos, fundo de papel, enfim. O fundo imobiliário permite que você comece com pouco dinheiro sem precisar comprar um imóvel inteiro para gerar uma renda passiva. Em vez de você adquirir um imóvel físico, você compra as cotas de um fundo que é gerido por profissionais que investem em diversos imóveis. Eu gosto bastante dos fundos imobiliários por N motivos. Um deles é o fato de ter recorrência no pagamento de proventos. Os fundos pagam dividendos todos os meses. Por lei, o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de forma semestral, mas a maioria dos fundos pagam de forma mensal. E isso importa no recebimento de uma renda passiva constante para os investidores. Essa previsibilidade nos rendimentos, de receber todos os meses, é muito atraente, especialmente para aqueles investidores que buscam uma fonte de renda mais estável. Diferente das ações, que a depender do ativo faz uma distribuição mais espaçada, às vezes 3, 2 vezes no ano, uma ou até mesmo nenhuma. Então, essa previsibilidade dos fundos imobiliários e recorrência no pagamento de proventos torna o fundo imobiliário bastante atrativo. Lembrando que os ativos são diferentes, que tanto as ações quanto os FIIs cabem na mesma carteira, cada qual com as suas vantagens, peculiaridades, não sendo excludentes entre si. Na minha carteira, os FIIs e as ações trabalham juntos, ao meu comando, aumentando a minha rentabilidade. Sem rivalidade, ok? Na semana passada, vimos que o governo tinha intenção de tributar os FIIs, mas acabou voltando atrás e mantendo, por hora, a isenção. E a isenção do imposto de renda sobre os dividendos recebidos é uma grande vantagem. Ou seja, o dinheiro que você recebe do fundo imobiliário não sofre tributação, aumentando assim a sua rentabilidade líquida. Essa isenção faz uma grande diferença no longo prazo, porque permite que os seus rendimentos cresçam de forma mais eficiente. Por exemplo, se você é proprietário de um imóvel e recebe aluguéis, você precisa pagar imposto de renda sobre esses valores recebidos do seu inquilino. Lembrando que esse inconveniente não tem nos fundos imobiliários, já que eles são isentos do imposto de renda. Além disso, investir em fundos imobiliários evita a dor de cabeça de lidar com inquilinos inadimplentes, contratos, reforma, manutenções, até porque tudo isso passa a ser responsabilidade do gestor do fundo, que cuida de toda a administração do patrimônio enquanto você apenas recebe os rendimentos. Investir em FIIs oferece uma excelente oportunidade para diversificar sua carteira de investimentos. Muitos fundos imobiliários são, por si só, bastante diversificados. Por exemplo, um fundo de shopping que pode incluir vários shoppings em seu portfólio, enquanto um FII logístico pode conter diversos centros de distribuição, armazéns, enfim. Além disso, o valor para adquirir uma cota de um fundo imobiliário é muito mais baixo em comparação à compra de um imóvel físico. Aqui na minha região, por exemplo, os imóveis residenciais variam de 300 a 1 milhão, 2 a depender do imóvel, e isso torna muito mais difícil a diversificação, porque precisa ter muito dinheiro para a aquisição desses imóveis. Hoje é possível começar a investir em fundos imobiliários com 10, 50, 100 reais, e essa acessibilidade é uma vantagem gigantesca dos fundos imobiliários, pois democratiza o acesso ao mercado imobiliário, permitindo que aqueles pequenos investidores também possam se beneficiar dos rendimentos daqueles grandes empreendimentos. Então, o investimento em fundo imobiliário é cada vez mais acessível, além de permitir que você compre cotas de diversos fundos imobiliários, aumentando ainda mais a diversificação da sua carteira. Veja só, cada fundo, por si só, já possui uma diversificação interna, espalhando seus investimentos em diferentes propriedades e, às vezes, até em diferentes setores do mercado imobiliário. Essa estratégia de diversificação pode reduzir os riscos associados ao investimento imobiliário, já que o desempenho do seu portfólio não depende de um único ativo.
Imagine que você tem um imóvel físico e que você depende exclusivamente da renda gerada por esse imóvel. Agora imagine que esse imóvel foi inundado, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, ou que o inquilino parou de pagar o aluguel de forma pontual, pegou fogo, enfim. Nesse caso, podemos perceber que tem muito risco concentrado em um único imóvel, o que não acontece com os fundos imobiliários dada a sua diversificação. Agora eu vou compartilhar com vocês os 3 fundos que eu tenho na minha carteira e que me pagam aproximadamente R$ 1.600 por mês. Antes, é bom lembrar que esse vídeo possui caráter meramente informativo e que eu estou apenas compartilhando as minhas experiências e os meus resultados, sem que isso represente indicação de compra, venda de qualquer ativo. O primeiro fundo é o XPLG, fundo especializado em galpões logísticos. Com o crescimento do e-commerce, a demanda por espaços logísticos de qualidade tem aumentado significativamente. O fundo possui ativos em localizações estratégicas, próximas aos principais centros urbanos e rodovias do país, o que facilita a distribuição dos produtos. Seu portfólio não apresenta concentração de locatários, veja que o fundo possui uma boa diversificação. Tem locatários como a Leroy, B2W, Via Varejo, Mercado Livre, entre outros. De toda forma, note que 13% da receita do fundo vem da Via Varejo, que passa por uma recuperação extrajudicial e que sim, pode dar algum problema. E que depois do evento Americanas, não dá para duvidar de nada, né? A maior parte do portfólio está localizada em imóveis com localização concentrada na região sul e sudeste, sendo a maior parte no estado de São Paulo. 78% dos seus contratos são corrigidos pelo IPCA. O fundo vem pagando 0,76% ao mês, representa um dividend yield de 9% ao ano, seu PVP está em 0,92, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Eu tenho 600 cotas do XPLG, no último mês ele pagou o valor de 78 centavos por cota, o que totalizou o valor de R$ 468. Então esse foi o valor que eu recebi do XPLG. O segundo fundo é o XPML11, que é focado em investimentos de shopping centers, com portfólio bem distribuído. Esse fundo possui participação em alguns dos maiores e renomados shoppings do Brasil, como por exemplo o Shopping Cidade e Cidade Jardim, ambos em São Paulo. Recentemente, o fundo anunciou a compra bilionária de mais de 7 shoppings que vão passar a compor seu portfólio, com previsão de aumento de receita e, consequentemente, aumento de dividendos para os próximos anos. Desse fundo eu possuo 541 cotas, no último mês ele pagou 92 centavos por cota, o que me rendeu no total R$ 497. O XPML está com dividend yield de 9,31% ao ano, seu PVP está em 1,03, ou seja, um pouquinho acima do valor patrimonial, teve uma valorização de quase 20% nos últimos 12 meses. E por fim, o último fundo que compõe a minha carteira contribuindo para o valor mensal de R$ 1.600, que eu falei no início do vídeo, é o BCFF11, que é o BTG Pactual Fundo de Fundos. Ele é um FOF e investe em cotas de outros fundos imobiliários. Esse fundo apresenta um dividend yield de 10% ao ano, seu PVP está abaixo do valor patrimonial e nos últimos 12 meses teve uma pequena variação, uma pequena valorização de 1%. O BCFF11 foi um dos primeiros fundos que eu comecei a investir. Já tem alguns anos que eu não faço mais aportes consideráveis nele, mas dado o desdobramento que aconteceu no ano passado e também o PVP que está abaixo do valor patrimonial, quando fica um valor residual na carteira, eu aloco nele por ser um fundo base 10. Nesse fundo eu acumulei 9.300 cotas e no último mês ele pagou 7 centavos por cota, o que me rendeu o total de R$ 651. Eu sei que tem fundos imobiliários bem melhores que esse no mercado, com certeza você também sabe, mas eu também preciso lembrar que esse vídeo possui caráter meramente informativo e que aqui eu estou apenas compartilhando as minhas experiências e também os meus resultados, não é indicação de compra. Esses são os 3 fundos imobiliários que me geram a renda passiva de R$ 1.600 todos os meses. E você, também tem uma carteira de fundos imobiliários? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Até mais!